Solução de problemas, parte 3. Solução de problemas diversos. Então, são problemas do tipo que não apareceram nem na parte 1, nem na parte 2. E que, então, tentamos aqui apresentar uma maneira de análise dos problemas e de solução através das equações de primeiro grau. Vamos em frente. Problemas diversos, além dos problemas já discutidos anteriormente, temos uma variedade ampla de problemas que podem ser resolvidos por meio de equações de primeiro grau, para formar uma mistura de concentração fixa com respeito a uma ou duas substâncias, né? Outros problemas envolvem uma mistura de artigos de diversos preços, né? E outros, mistura de água, quantidades de vazão, né? Nesses problemas deve-se lembrar que a quantidade total de um componente em uma mistura é igual à soma das quantidades em cada uma das substâncias combinadas. O que quer dizer que se a gente tem uma substância que tem, por exemplo, álcool gel 70 graus, a gente sabe que tem 70% de álcool em um restante de substância que é 30%. Então, se a gente tiver 1 litro, a gente tem 700 mililitros, né? Se tiver 2 litros, é 2 vezes os 700 mililitros de álcool, e assim por diante, sendo proporcional. Então, a quantidade da própria substância, a quantidade de álcool, mesmo não sendo essa substância completamente álcool, né? A gente está sofrendo isso, a gente sabe muito bem como é. Então, vamos ver o exemplo, né? Vamos ver como a coisa anda primeiro. Todas as vezes a gente vai ter o mesmo cuidado de executar 6 passos, né? Ler cuidadosamente o problema e estudá-lo até que fique bem claro o que deseja. Identificar as quantidades compreendidas no problema, tanto as conhecidas como as desconhecidas. Eleger uma das quantidades desconhecidas e representá-la por uma letra, geralmente se representa por x, x sendo a incógnita. Depois, expressar as outras quantidades desconhecidas com esta mesma letra, ou seja, relacionar essa conhecida com as desconhecidas, né? Buscar dados no problema que indicam quais as quantidades ou suas combinações são iguais, ou seja, isso aí já nos dá uma ideia da equação que vamos ter. Formular a equação igualando as quantidades ou combinações de quantidades encontradas nos passos anteriores, né? Então, aí é o que interessa, é formular a equação, a gente tem que enxergar e colocar essa equação para a gente poder tratar matematicamente. E, por fim, resolver a equação, né? Que a gente tem estudado até agora para isso, né? Então, vamos a um exemplo. Nesse exemplo, vamos ler cuidadosamente o problema e estudá-lo até que fique bem claro o que deseja. O problema: quantos litros de uma solução de 74% de álcool se deve misturar a 5 litros de outro líquido com 90% de álcool, para se obter uma mistura de 84% de álcool? Sim, então a gente tem uma solução com 74% de álcool e 5 litros de uma outra solução com 90%, mas a gente quer uma com 84%. Né? Então, estamos aqui, 74% de álcool da primeira solução, 90% de álcool da segunda solução, e nós temos 5 litros dessa segunda solução. Né? E nós vamos usar esses 5 litros para obter uma mistura com 84% de álcool. Entendido. Né? Então, vamos colocar identificar as quantidades compreendidas no problema, tanto as conhecidas como as desconhecidas. Nós temos aqui que a primeira solução é 74%. Então, 1 litro dessa solução tem 0,74 litros de álcool, 740 mililitros de álcool.
né? 1 litro da segunda solução tem 0,9 litros de álcool, 900 mililitros de álcool. Então, esses 5 litros que a gente vai ter 4,5 litros de álcool nesses 5 litros dessa segunda solução. E a solução resultante, a gente quer que cada litro dessa solução resultante tenha 0,84 litros de álcool, né? Então, tá aí, identificamos essas quantidades aí. Agora, eleger uma das quantidades desconhecidas e representá-las por uma letra, geralmente x. Depois expressar as outras quantidades desconhecidas com essa mesma letra. Bom, temos aqui a primeira solução, 74%, ou 0,74 litros de álcool por litro. A segunda solução, 0,90 litros de álcool por litro. E a terceira, que é a solução resultante, com 0,84 litros de álcool por litro, né? Então, vamos colocar x como a quantidade necessária da primeira solução, que a gente não sabe, né? X é a quantidade necessária da primeira solução, né? E é o que ele quer saber, né? Quantos litros de uma solução de 74% de álcool se deve misturar a 5 litros para ter a mistura de 84% de álcool, né? Então, x é a que a gente não conhece, a quantidade necessária da primeira solução, para que temos uma quantidade y de solução resultante com 84% de álcool. Já elegemos, então, x e y, são variáveis que a gente colocou, né, incógnitas nesse problema, né, matemático. Buscar os dados no problema que indicam quais as quantidades ou suas combinações que sejam iguais. Vamos ver, a gente tem que x quantidade necessária da primeira solução de 74%, mais 5 litros da segunda solução de 90%, vai dar y quantidade de solução de 84%, né? Como a gente determinou que x seria a quantidade da primeira e y a quantidade da resultante, né? Percebendo isso, vamos formular a equação igualando as quantidades ou combinações de quantidades encontradas nos passos anteriores. X quantidade necessária da primeira solução de 74%, mais 5 litros da segunda solução de 90%, igual a Y quantidade da solução resultante de 84%. Sabendo que a quantidade vai ser proporcional a essa porcentagem, né? Que é 0,74 na primeira, né? X vezes 74, né? Tem uma coisa ainda, né? Que eu não coloquei aqui. Y, né? A quantidade da solução resultante vai ser igual à soma de X, que é da primeira, mais 5 litros da segunda, tá? Isso aí. Agora, a gente sabe que x quantidade necessária da primeira vai ter x vezes 0,74 quantidade de álcool, né? Na resultante, nós vamos ter y vezes 0,84 quantidade de álcool, né? E sendo y igual a x mais 5, a gente pode substituir o y por x mais 5 ali, x mais 5 vezes 0,84. Vai ser a quantidade de álcool que vai ter na solução resultante. Então, a gente pode pegar e fazer a nossa soma, não? Que é y, quantidade de solução resultante de 84%, vai ser x mais 5 vezes 0,84, vai ser igual a x vezes 0,74, que é a quantidade necessária da primeira solução e a quantidade de álcool que tem nela, mais 5 vezes 0,90, que é 5 litros da segunda solução, que é 90%, que é 0,9. Tá? Então, temos aí, em vez de duas incógnitas, a gente tem uma incógnita só, que é x. A gente já substituiu o y por x mais 5. E a gente, então, tem uma equação com uma incógnita. Certo? Vocês façam de novo, vocês vejam o que está acontecendo e perguntem se tiver alguma dúvida. Agora, vamos resolver a equação obtida e comprovar a solução.
temos aí x mais 5 vezes 0,84, que é a solução final, igual a x vezes 0,74, mais 5 vezes 0,90. Fazendo, então, a multiplicação do binômio vezes 0,84, ficamos com 0,84x mais 4,20 igual a 0,74x mais 4,5. Efetuando, deu 0,10x igual a 0,3. 0,10x dividido por 0,10 deu x igual a 0,3 dividido por 0,10, que deu 3. X igual a 3 litros. Então, a quantidade necessária da primeira solução de 74% é 3 litros. Então, sabemos que a quantidade da solução resultante é 3 mais 5, vamos ter 8 litros no final. Mas a pergunta era quantidade necessária da primeira solução, 3 litros. Certo? Então, cada um pode, então, diluir o seu álcool para fazer seu álcool 70%. Agora que sabem como fazer esse tipo de cálculo. Então, vamos adiante, vamos fazer os nossos exercícios propostos, né? Resolver alguns probleminhas que são propostos na folha de exercício e vamos perguntar se tiverem dúvidas com esses problemas. Obrigada e vamos tocar em frente. Então, pause o vídeo e anote no caderno os conceitos, né? Os conceitos, como é que deve fazer, como é que é o procedimento, né? Assista o vídeo, pause e anote no caderno os procedimentos, certo? Conceitos, procedimentos. Volte o vídeo, pause e copie os exemplos no caderno e refaça os exemplos, sem olhar a resposta. Anote as dúvidas no caderninho e escreva, então, essas dúvidas por e-mail à professora. Ok? As aulas em vídeo estão à sua disposição quando e quantas vezes quiseres assistir, tá bom? Então tá, mãos à obra, pessoal. Até a próxima.